Pessoal, tudo bom? O assunto da nossa aula de hoje é a parede celular. Essa estrutura, ela é uma estrutura semi-rígida presente nas células de seres como vegetais, bactérias, fungos, porém ela não está presente nas células animais. Não esqueçam disso, as células animais não possuem parede celular. Essa estrutura, que ela vai ter como função sustentar melhor essas células, dar forma, sustentação, proteção, e também ajuda no controle nas células vegetais, por exemplo, no controle de água, da absorção de água. Como é que funciona esse controle? Então, como ela é uma estrutura semi-rígida que fica na parte mais externa dessas células, elas não vão permitir com que a célula vegetal, por exemplo, absorva água em excesso, porque como ela é uma estrutura semi-rígida, vamos supor aqui na minha mão, aqui a membrana plasmática e aqui a parede celular. Então, o que vai ocorrer? Nas células que possuem parede celular, por exemplo, uma célula vegetal, se ela começar a absorver a água, tiver num ambiente que ela absorva muita água, ela nunca vai absorver em excesso a ponto de sofrer lise. O que significa lise? Lise significa quebra, rompimento. Então, ela nunca vai ter esse rompimento da sua membrana, porque a parede celular que dá sustentação e forma essa célula, como ela é uma estrutura não maleável, ela é semi-rígida, então ela não permite com que essa célula se expanda demais a ponto de se romper. Então ela vai fazer o quê? A célula vai começar a absorver a água, por exemplo, e ela vai se expandir um pouco. Porém, a parede celular vai dar sustentação e forma e não permitir com que esse movimento seja tão grande a ponto de deixar ela se romper. Então, não vai absorver mais água do que deveria. Ela vai até um certo ponto e depois dali ela não permite com que entre esse excesso de água nessa célula vegetal, fazendo com que ela se rompa, por exemplo. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem caseiro, tá? Não reparem, mas é bem caseiro, mas assim, ó, eu espero que fique mais visual para que vocês entendam um pouquinho como é que funciona essa função de sustentação da parede celular. Então, no exemplo aqui que eu trouxe para vocês, aqui é um exemplo de uma célula que não tem parede celular. Então, o plástico aqui ao redor funciona como se fosse a membrana plasmática. Ali dentro coloquei algumas pecinhas, enfim, para simular as organelas, o núcleo celular. Então, temos aqui uma célula mais maleável, porque ela não tem parede celular, só tem membrana plasmática. Então, observe, ela é bem mais maleável. Como a parede celular, nos seres que a possuem, ela fica na parte externa, a membrana plasmática, então nós vamos ter aqui, ó, essa... Vamos cuidar para não fazer propaganda de graça, né? Mas, então, vamos ver aqui, ó. Essa estrutura vai representar como se fosse a parede celular. Então, uma estrutura semi-rígida. Então, a célula com a sua membrana plasmática... Tá, então, o saquinho ali representava, o plástico representava a membrana plasmática. Então, dentro da parede celular, o que acontece? Essa célula, ela não modifica mais tanto a sua forma, então, porque a parede é semi-rígida, dá estrutura, dá mais sustentação a essa célula. Então, vamos ter lá a membrana plasmática, as organelas, o núcleo. Então, aqui uma representação, como eu disse para vocês, bem caseira, mas para poder demonstrar como é que funciona essa sustentação da parede celular. Então, sempre na parte externa da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é a parte mais interna e ao redor, aí sim temos a parede celular. Mas vou demonstrar para vocês agora numa imagem que vai ficar mais visual do que esse exemplo bem caseiro. Espero que vocês entendam bem agora. Observem a imagem. Aqui nós temos, então, a representação de uma célula que possui parede celular, uma célula vegetal. Então, tem ali, ó, as organelas, o núcleo, a membrana plasmática, que é esse verde mais clarinho. Tá? Então, esse verde mais clarinho representado a membrana plasmática. E temos ali, ó, a parede celular. Observem as setinhas que mostram direitinho para vocês. Então, a parede celular é essa estrutura verde mais escuro que está ao redor da membrana plasmática. Então, ela vai permitir essa sustentação e essa forma. Observem a outra imagem, que vai ficar um pouquinho, acho que mais claro do que essa. Então, nesse outro desenho aqui, nesse outro exemplo, a gente consegue observar um pouquinho melhor, porque está numa cor um pouco mais diferente, né? Então, é mais fácil observar. A estrutura ali meio amarelinha, então, representa ali a membrana plasmática, está representada ali na setinha para vocês. Tá? E a estrutura verde mais escuro
bem externa, então essa é a parede celular. Bom, e essa parede celular, ela é formada por componentes diferentes de acordo com o tipo de célula. Por exemplo, nas células dos vegetais, a maior parte dos componentes que formam essa parede celular é a celulose. Já nas bactérias, o componente mais presente ali nessa parede celular é o peptoglicano. E na parede celular dos fungos, a maior parte é formada por quitina. Então não esqueça desses detalhes, porque eles são bem cobrados em Enem, por exemplo, dos componentes mais abrangentes nessas células. Então, vegetais, bactérias e fungos. Vai aparecer aí para vocês numa imagem direitinho esse esquema de quais são os componentes mais presentes na parede celular de cada uma dessas células. E também, continuando aqui no assunto de parede celular, voltando para as células vegetais, nós vamos ver que o quê? Que essa parede celular, ela tem uma diferença quando a célula vegetal, ela ainda é uma célula jovem, ou seja, uma célula que ainda está em fase de crescimento, ou quando ela é uma célula já adulta. Então, quais são as diferenças? A parede celular das células jovens, as células que ainda estão em fase de crescimento, elas precisam ser um pouco mais finas para permitir o quê? Justamente esse movimento, esse crescimento maior dessa célula. Até porque depois que ela se torna adulta, que ela não tem mais seu crescimento, aí essa parede celular, ela fica extremamente mais rígida, justamente para dar aquela sustentação, aquela forma como eu demonstrei no exemplo ali mais caseiro para vocês. Então, a parede celular das células jovens, ela é chamada de parede celular primária. Tá? Então, ela é mais fina, ela é mais elástica, então ela permite com que essa célula tenha o seu crescimento, por ser mais fina e mais elástica. Já a parede celular das células adultas, então que já sofreram o seu processo de crescimento completo, então a parede dessas células é chamada de parede celular secundária. Tá? Então, essa parede ela já é mais espessa, ela é mais grossa, ela pode ter até 3 camadas que formam essa parede celular ali, então ela é bem espessa, bem mais espessa que a parede celular primária, e mais rígida também, mais firme. Ou seja, isso não permite mais com que essa célula modifique tanto a sua forma. O que eu trago para vocês é o exemplo de uma célula bacteriana. Então, as células das bactérias, elas possuem uma cápsula ao seu redor, que essa cápsula ela serve para fixar melhor ao substrato essas bactérias, mas não é o foco dessa aula. Então, demonstrando para vocês ali, ó, na parte representada pela cor amarela, nós temos a parede celular, e na parte mais interna, então, ali a parte verde, representando então a membrana plasmática. Essa célula aqui, observem, ó, ela não tem núcleo celular, então o material genético está solto ali no citoplasma, mas eu queria demonstrar bem para vocês ali a função da disposição então da membrana plasmática e da parede celular. Lembrando, sempre a parede celular ela é mais externa, que é o que garante a sustentação e a forma dessas células. Bom, então sobre esse assunto de parede celular, já falamos sobre as funções, as principais funções, sobre os principais componentes que formam essa parede celular, de acordo com cada tipo de célula. Já demonstrei para vocês, num exemplo mais caseiro e nas imagens, a estrutura dessa parede celular e a localização dela e da membrana plasmática, como elas ficam localizadas uma sobre a outra. Então, nós vimos as principais funções, lembrando também das paredes celular primária e secundária que nós vimos, que é de acordo com as células vegetais jovens ou adultas. Então, os principais assuntos dessa aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido e caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato, mas espero que tenha ficado bem esclarecido esse assunto e o que é a parede celular. Então, até a próxima. Beijos.